Vamos lá, olá pessoal, gravando, tô brincando com o Ricardo. Muito bacana você estar aqui me assistindo, meu nome é Mônica, já te agradeço de início por você estar me assistindo. Hoje eu tenho um assunto interessante para falar com vocês, que eu mesma não sei nada sobre ele. Aí quando eu falo que não sei nada, não é porque eu sou humilde não, é porque eu convivo, né, o tempo todo com um autista adulto severo, que é meu filho Pedro Ivo, ele tem 38 anos. Além de ser autista, ele tem uma síndrome epiléptica que chama Lennox-Gastaut. É uma síndrome super severa de difícil controle. Então, o cara somou duas coisas complicadas. E eu tô aqui 38 anos convivendo com ele, então às vezes eu fico pensando assim, eu não sei nada não, mas eu tô convivendo, tô cuidando, tô propiciando ele uma vida melhor, que como ele é muito severo, eu tenho que estar presente o tempo todo, inclusive financeiramente, né? Então eu posso falar disso. Esse treco é complicado, isso eu vou falar. Se você não gostar, se você achar que eu não tô certo, que você não concorda, tudo bem. Eu tô falando coisas que eu vejo. Com a minha cognição, com a minha intelectualidade, eu enxergo dessa forma. Eu vejo muito isso em todo ser humano, né? O ser humano tem medo de morrer. Então, ele inventou o poder. A espécie animal também tem o poder, mas não é por causa do medo de morrer, é por causa do espaço. Então, por exemplo, quando o filho do leão fica grande, ele vai lá e briga com o outro leão e bota ele para correr, para dominar o espaço, porque o espaço é escasso. O ser humano não, ele tem que dominar tudo, porque a partir do momento que ele está dominando, ele se sente enganado, ele fica enganado, que ele não vai morrer, ele acha que não vai morrer não. Ele fica com aquele poder tão grande que ele esquece que ele é mortal. E a gente tem falado muito aqui com o Ricardo, nos vídeos, sobre a tal da eficiência e da deficiência, que está ligada nessa coisa de poder também. De uma certa forma, a gente tem percebido, ou de uma forma certa, que as pessoas que são deficientes, que a gente chama, a sociedade chama, tem lei, né, que os provê de ajuda, de benefícios, eles estão cada vez mais mostrando o poder deles. Agora, o que eu acho interessante quando esses caras, por exemplo, né, que eu já citei aqui em outros vídeos, o tal do Gabrielzinho, que é um nadador paralímpico, que ele tem um troncozinho pequenininho e uma cabeça comum. Ele tem as duas pernas, mas elas são totalmente tortas, ele se equilibra nelas. Mas assim, não são pernas comuns. Então, que poder esse cara tem, né? Então, o que eu tenho percebido que é interessante? Ele não é deficiente, né, gente? Vou falar a verdade, ele é diferente. E qual é o poder dele? De desafiar o próprio corpo dele e de mostrar a alegria dele quando ele consegue. O ser humano comum, bonitão, sarado, ele quer dominar o outro. Aí que eu vejo que existe uma diferença que não é deficiência e que é uma coisa interessante, porque assim, a gente não consegue entender bem. A gente tem dificuldade com isso. O autista severo adulto, quando ele é criança, eles são crianças, todos os autistas para mim são muito parecidos. O leve, o moderado, eles ficam rodopiando, eles não falam tão rápido, eles batem muito a mão, tem muitos movimentos atípicos, eles não conseguem entender a gente. Até uns 4 anos, 3 anos, que é quando o diagnóstico do autismo até é feito, né? Eles são muito parecidos. A partir do momento que eles vão amadurecendo, eles vão se diferenciando. Então, como que eu percebo o autista severo adulto? Que é o que eu mais estou em contato, né? Ele é uma pessoa, para mim, que não tem essa noção perfeita do que é a morte. Muito embora ele entenda certas coisas. Por exemplo, tem um caso com a minha mãe, né, que eu achei muito interessante. Minha mãe morreu quando estava terminando a Covid, assim, quando o povo já estava vacinando. Ela não morreu de Covid. E no último fim de semana da vida dela,
Teve um jogo do Galo, que o Galo foi campeão nesse ano de 21, no Campeonato Brasileiro, né? E a minha mãe veio aqui em casa assistir esse jogo, comprei sorvete de morango para ela, e o meu filho Pedro Ivo esteve com ela. Daí, uma ou 2 semanas, a minha mãe morreu. Ela teve um problema de infecção e morreu. E como a gente tinha convivido muito com ela, a gente morou com ela na casa dela, eu achei que era muito certo falar com o Pedro, a vovó morreu. Apesar de ter tanto tempo que ele não via ela, mas tinha visto naquele fim de semana. Aí eu falei, ó, Pedro, sua avó morreu, a vovó Inês morreu. Foi pro céu não, hein, Pedro? Que a gente fala muito esse negócio que a pessoa vai pro céu quando morre. Então eu quis deixar claro para ele que não era disso que eu estava falando. A minha mãe foi morar na Lua. Eu falei com ele, a vovó foi morar na Lua. Que era do lugar onde ela mais gostava. A coisa que ela mais gostava no mundo era a Lua. Ela estava sempre falando de Lua. Eu ligava para ela de onde eu estava, às vezes quando eu via uma lua cheia bonitona, eu ligava para ela olhar, para ela procurar a lua. E às vezes ela não estava vendo, porque no lugar onde ela estava não estava aparente, né? Eu tirava foto, pra vocês terem ideia de tanto que a bicha gostava. Aí eu falei com ele, né? Eu tenho um retrato aqui no meu corredor. Aliás, o retrato não é meu, não. É do Pedro Ivo. É o retrato do meu avô materno e da minha avó materna, que ele não conheceu. E a minha avó materna parece muito com a minha mãe. Minha mãe parece muito com a mãe dela. Então, quando eu falei isso, eu notei que o Pedro Ivo, assim, a vida inteira, eu trouxe esses 2 retratos, porque ele é apaixonado com o retrato do meu avô. Mas ele nem dá bola pro retrato da minha avó. Ele praticamente não olha pra ela. Aí, na semana que minha mãe morreu, essa questão da missa de 7º dia que a gente fala, né? Ele passou exatamente quase uma semana saindo do banho e beijando a minha avó. Eu falei assim, gente, eu fico pensando que ele não tem essa noção da morte, mas alguma ele tem, né? Ele entendeu, porque eu falei que ele não ia ver mais a avó. Isso ele entendeu. Agora, eu acho que ele não tem esse mesmo receio de morrer que nem a gente. Porque, na verdade, o autista severo não veio aqui para isso. Ele veio aqui por coisas tão diferentes que eles deixam a gente pirada, porque a gente não tem poder nenhum sobre eles. Então, quando eles amadurecem, que eles ficam adultos, têm um corpo maior que o nosso, você não tem poder nem de segurar, nem de controlar fisicamente, conter, né? Então, assim, isso me interessa muito. Eu fico pensando assim, que recado que esse cara, autista severo adulto, que todos os autistas, aliás, estão equiparados na lei a deficientes, por isso que eu gosto muito de falar de outras deficiências também. Que recado que eles estão trazendo? Porque o Gabrielzinho tá trazendo esse recado aí. Eu tô desafiando meu corpo, eu sou alegre, eu sou um cara que tô dando conta de fazer isso. Eu não quero matar ninguém, não quero ter poder sobre ninguém, quero ter o poder sobre ele mesmo. Ele tá se desafiando. Isso, em vez de ele querer tomar conta das pessoas, mandar nos outros, não, faz ele querer tomar conta dele, isso é muito bacana. Então, o que eu percebo que o autista severo também tem, parecido com o Gabrielzinho? Ele também quer tomar conta dele. Eu percebo isso no Pedro claramente. Quando eu quero que ele faça alguma coisa, que é eu que quero, dá um grito comigo daqueles assim, que não me bate, ele não é agressivo de bater, mas ele dá um grito que é tipo, para lá, né? Sou eu que mando. E eu aprendi a lidar com ele desse jeito. Então, por exemplo, quando eu preciso muito que ele faça uma coisa, por exemplo, né, tratar de dente, ir no médico, que ele não aceita essas coisas. Aí eu falo com ele, Pedro, é muito bacana para você fazer isso. Você vai lá no médico ou no dentista, né? Você vai lá ensinar para ele o que é autista, mostrar para ele quem é você. E ele vai. Quer dizer, ele que tá mandando na coisa, ele tá fazendo do jeito dele, porque ele que tá indo lá mostrar como que ele é, né? E é muito interessante, porque assim, o que essas pessoas são? Que anda me grilando muito isso. Que são esses autistas severos adultos? Tá afim de nada, mas tá. De música, de comida boa, de piscina e de uma outra coisa que é muito interessante. Olho no olho. O autista pequeno não olha no olho. O autista severo adulto, quando ele é amado, quando ele é compreendido, quando ele é respeitado, ele olha no fundo do seu olho. E onde é que está a notícia dele? No olho. Não é no verbal.
E ele não quer dominar a gente pelo olho, não. Ele quer passar amor. É um ser especial, que eu fico sem entender. Porque às vezes eu falo assim, eu já tenho dificuldade de falar que meu filho é um ser especial. Aquele meu filho, que parecia que eu tô falando, o Pedro Ivo, ele é um autista, severo, mas ele é um máximo, muito melhor que nós. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que ele é um ser especial que trouxe outra notícia. E por que ele gosta, por exemplo, de música? Porque a música, para cada pessoa, ela é uma coisa. Cada um ouve a música do seu jeitinho. Então, a música, ela é reproduzida no cérebro do autista de acordo com o que ele é. Então, não tem ninguém mandando nele. A gente fala essas coisas aí, dessas terapias comportamentais. A gente pode treinar até um autista severo. Treinar, que eu falo assim, ajudar ele a ter umas rotinas, que é mais difícil que com o autista leve, né? Muito mais difícil. A gente consegue alguma coisa. Mas eles fazem aquilo porque não tem outro jeito. Não é isso que eles vieram fazer aqui. Porque eles, mesmo ele tendo, você treina um autista severo adulto, por exemplo, treina de criança, né? Ele chega num ponto que ele faz algumas coisas e tal, não tem interesse nenhum por isso. E ele não vai deixar de ser dependente. Então, muda alguma coisa, por exemplo, o Pedro vestir um short ou não vestir um short, né? Nada. No começo eu ficava irada, porque eu achava assim que ele tinha que saber fazer essas coisas. A gente acha que filho da gente tem que saber fazer essas coisas. Eu ficava bolada com esse negócio, né? Agora eu já comecei a entender. Ele não veio aqui fazer isso, tá? Ele não tem medo de morrer. Por quê? Porque quem vem trazer amor não tem que ter medo de morrer. Porque o medo de morrer provoca o poder. Antigamente o poder era no nuke, depois passou para a pólvora, agora o poder está aqui, na inteligência artificial, nas guerras de drone. Você não vê mais o Israel e a Ucrânia e a Rússia e o Hezbollah e o Hamas estão lá em guerra. Não tem guerra campal. É tudo inteligência. Não tem guerra do quê? Campal, corpo a corpo, né? Não existe mais isso. O ser humano passou por uma outra fase da guerra, que é interessante. Está sempre em guerra. Porque ele mata os outros para esquecer que ele é mortal. Muito interessante. Como é controverso o ser humano, né? E eu percebo isso no autista severo. Quanto mais o Pedro vai amadurecendo, mais eu percebo que ele não veio aqui para não morrer. Ele veio aqui para amar, para se amostrar. E eu percebo no jeito como é que a gente lida um com o outro. Quanto mais eu amo ele, elogio, falo que ele é inteligente, que ele é bacana, que ele está me ensinando um bocado de coisa. Quando ele vai de manhã para a aula, eu falo, Pedro, vai lá ensinar para o povo que é autista. Mas ele fica bacana. E ele olha no fundo das pessoas, ele cativa as pessoas. É um negócio impressionante. E, para ser verdade, eu tenho até um certo orgulho de ser assim. Às vezes eu penso isso assim. Não é que ele é o rei do mundo, né? Ele não é Deus, ele não é Jesus. Mas assim, ele veio trazer uma notícia muito legal, né? Muito diferente do que a gente está acostumado. Por isso que incomoda a gente, né? Porque a gente gosta de ter o poder, né? Mas ela é muito legal. Então, para mim, o que define o autista severo adulto é um cara que dá muito trabalho, que ele é dependente, dá muito trabalho financeiro, que ele não ganha. Quando ele tem renda mínima, ele tem o BPC, mas também é uma mixaria, né? Mas ele veio trazer uma outra coisa, que eu mesmo que convivo com ele há 38 anos, custei enxergar. Que é esse amor que o ser humano dispensou. O ser humano para de amar. Ele tem paixão, ele gosta, ele se identifica com o outro. Esse tipo de amor é muito grande, muito complicado. Para você amar, você não pode querer poder. Poder atrapalha o amor. Então, isso aí, gente, vocês podem discutir, pode brigar comigo, falando, a mulher é doida, falando que o filho dela é um autista severo. Não, gente, ele não é o super não, me dá maior trabalho, tá? Ele tem as horas que ele tá irritado, o cérebro dele é disfuncional, né?
Então, tem hora que tá irritado, faz uma confusão. Tem dia que eu tenho vontade de jogar ele pela janela, aí eu já penso, não, se eu jogar ele pela janela, eu tenho que ir atrás, né? Então, é melhor não jogar não, que não vai resolver nada. Então, é desse jeito. E eu vou falar mais sobre esse assunto, porque eu acho que tem muita coisa para falar sobre isso, inclusive sobre deficiências, não só o autismo, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse assunto, espero que vocês curtam, espero que vocês me deem like, se inscrevam e espero, mamães, que eu sempre falo para as mães, né? Que vocês aproveitem um pouquinho disso se você tem um filho severo, adulto, autista. Tá bom? Beijo, beijo.